Se você está assistindo a este vídeo hoje, talvez esteja passando por um momento difícil, carregando uma dor que ninguém vê. Talvez você esteja se perguntando por que Deus permite tanto sofrimento. Onde Ele está quando tudo está desabando? Por que Ele não impede certas coisas de acontecerem? Essas são perguntas que todos nós fazemos em algum momento da vida. E hoje eu quero te convidar a refletir comigo, com o coração aberto, sobre algo que pode mudar completamente a forma como você vê a dor e como você vê Deus. Antes de continuar, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo agora, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Talvez, através de você, essa mensagem possa alcançar alguém que está desesperado por uma palavra de esperança. Às vezes, um simples clique pode ser um instrumento de Deus para tocar um coração. A verdade é que todos nós passamos por momentos de dor, uns mais visíveis, outros mais silenciosos. A perda de alguém que amamos, a traição de alguém em quem confiamos, a luta contra a ansiedade, a depressão, o medo do futuro, as batalhas internas que enfrentamos todos os dias. E nesses momentos parece que o céu se cala. Parece que oramos e nada muda. Choramos, mas continuamos sentindo o peso. E então o pensamento vem: será que Deus se esqueceu de mim? Mas quero te lembrar de uma promessa de Deus que talvez você tenha esquecido ou esteja com dificuldade de acreditar agora. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. A dor faz parte da vida, mas ela não tem a palavra final. Deus tem. Por mais estranho que pareça, Deus muitas vezes permite a dor não para nos destruir, mas para nos transformar. Ele não é um Deus distante, frio, que se alegra com o sofrimento. Muito pelo contrário. Ele é um Pai amoroso que enxerga o que nós não vemos. Ele sabe do amanhã, sabe o que precisamos aprender e sabe que existem coisas que só aprendemos na dor. Às vezes, estamos tão cercados de distrações, de ruídos, de vaidade, que nos afastamos sem perceber. A dor, embora difícil, nos chama de volta ao essencial. Ela nos faz parar, refletir, nos voltar para Deus com mais verdade, com mais sede, com mais humildade. É no chão que muitas vezes a fé floresce. É quando tudo desmorona que percebemos que Deus é o único fundamento que não cai. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119:71. Essa frase pode parecer dura num primeiro momento, mas ela carrega uma verdade profunda. Há aprendizados que só vêm quando passamos pelo vale, e Deus, com toda a sua sabedoria e paciência, nos conduz nesse processo de crescimento, mesmo quando não entendemos. E é importante entender: Deus não se alegra com a sua dor, mas Ele se alegra com o que a sua dor pode produzir. Ela pode gerar compaixão, quebrantamento, fé amadurecida, sensibilidade ao sofrimento do outro, gratidão pelas coisas simples e, principalmente, intimidade com o Pai. Às vezes, o milagre não está no fim da dor, mas em quem nos tornamos enquanto passamos por ela. Você pode não ver agora, mas há um propósito sendo costurado nos bastidores da sua história. E Ele é fiel para transformar toda lágrima em força, todo deserto em direção e todo vazio em plenitude. O processo pode ser difícil, mas o resultado será lindo, porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. A gente quer o conforto imediato. Deus quer a transformação eterna. A gente quer sair logo do sofrimento. Deus quer que a gente saia dele mais forte, mais maduro, mais parecido com Cristo. Então, se hoje tudo que você consegue fazer é chorar, chore, mas chore aos pés dele.
Se o que você sente é confusão, leve essa confusão para Ele. Se você está cansado, diga isso com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas, apenas de um coração verdadeiro. Deus não se ofende com a sua dor. Ele se aproxima de quem está quebrado. Ele é especialista em reconstruir o que foi despedaçado. Continue confiando, mesmo sem entender. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue firme, mesmo se arrastando, porque há um Deus que vê, que se importa, que age e que está trabalhando por você, mesmo no silêncio. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas, porque nem tudo que vivemos parece bom. A perda não é boa, o abandono não é bom, o diagnóstico que destrói sonhos não é bom. Mas a promessa é que todas essas coisas, inclusive as ruins, as difíceis, as dolorosas, podem cooperar para algo maior se estivermos nas mãos de Deus. Isso significa que Deus não desperdiça sofrimento. Aquilo que hoje parece sem sentido pode lá na frente se revelar como a ponte que te levou para um lugar mais profundo de fé, de cura, de transformação. Há dores que a gente jamais escolheria, mas que Deus usa como instrumentos para nos levar aonde nunca chegaríamos sozinhos. Quando a gente entrega o sofrimento nas mãos dele, ele nunca é em vão. Deus é mestre em redimir histórias. E se você acha que Deus não entende o que você sente, eu quero que você olhe para Jesus. Olhe de verdade. Não como uma figura distante, mas como alguém que viveu exatamente aquilo que você está vivendo, agora e muito mais. Ele sofreu, ele chorou, ele foi rejeitado por quem dizia amá-lo, traído por um amigo próximo, acusado injustamente, humilhado em público, sentiu medo, sentiu peso, sentiu tristeza profunda. No jardim do Getsêmani, na véspera da crucificação, ele disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Mateus 26:38. Ele estava em agonia, suando gotas de sangue, pedindo ao Pai que, se possível, o cálice fosse afastado. Jesus sabia o que era dor emocional e espiritual. Ele conhece a angústia que sufoca, o medo que paralisa, a dor de se sentir sozinho. E mesmo assim, ele obedeceu. Isso nos mostra que Jesus não apenas vê a sua dor, ele sentiu a dor. Ele entende o que ninguém mais entende. Ele sente o que ninguém mais consegue sentir com você. Ele se identifica com a sua aflição em um nível profundo, íntimo, eterno. Você nunca está sozinho, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Jesus está ao seu lado. Ele caminha com você, mesmo que você não consiga sentir a presença dele. Ele é o Deus que entra no vale com você, que não espera você sair da tempestade para te abraçar. Ele te abraça dentro dela. Ele te segura quando suas forças acabam. Ele é o Deus das lágrimas silenciosas no travesseiro, das orações que só saem em forma de suspiro. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4:15. Isso quer dizer que ele entende a sua dor melhor do que qualquer outra pessoa. Ele não te julga por estar cansado, ele não te acusa por estar chorando. Pelo contrário, ele se compadece. Ele te acolhe. E o mais poderoso é saber que a cruz de Cristo não foi o fim. O sofrimento dele não foi em vão. Houve propósito, houve redenção, houve ressurreição. E isso significa que o mesmo Deus que transformou o maior sofrimento da história em salvação para o mundo, também pode transformar a sua dor em testemunho. O sofrimento de hoje pode ser o que vai te preparar para consolar outros amanhã. A sua fraqueza de agora pode ser o solo onde a graça de Deus vai florescer com mais força.
Então, mesmo que você não entenda tudo, mesmo que ainda esteja em meio à dor, se agarre nessa verdade. Você tem um Salvador que conhece o sofrimento de perto, e Ele está com você agora. Não desista. O mesmo Jesus que passou pela cruz é o que estende a mão para te levantar. O seu sofrimento pode até estar te marcando, mas Deus está usando cada marca para escrever uma história de redenção. Às vezes, Deus não nos livra da dor de imediato, e isso pode ser difícil de aceitar. A gente quer alívio rápido, solução agora, resposta clara. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele não é apressado como nós. Ele conhece o tempo certo de todas as coisas. E mesmo quando Ele não tira a dor na hora, Ele promete algo ainda mais poderoso: caminhar conosco por ela. Ele é o Deus que entra na fornalha com a gente, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não apagou o fogo, mas entrou no meio do fogo com eles. E é assim que Ele faz com você também. Ele pode não mudar a situação no momento, mas Ele nunca, jamais vai te deixar enfrentar isso sozinho. Ele não te abandona. Ele te sustenta. E no momento certo, no tempo perfeito dele, Ele te levanta com vitória. Você pode estar passando por uma noite escura agora, dessas que parecem não ter fim. Mas ouça essa promessa com o coração aberto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. A manhã sempre chega, e ela não vem só com luz. Vem com cura, com paz, com esperança renovada. A noite pode ser longa, silenciosa e cheia de perguntas sem resposta, mas amanhã carrega algo que só Deus pode dar: recomeço. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando hoje. Pode ser algo que ninguém sabe, algo que você está guardando no peito há muito tempo. Talvez você esteja cansado, sem forças, se sentindo invisível. Mas eu quero te dizer, com toda a sinceridade do meu coração, Deus está cuidando de você. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, mesmo quando suas orações não têm resposta imediata, mesmo quando tudo em você grita que acabou, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando um novo tempo, moldando você, protegendo você de coisas que você nem imagina e escrevendo um capítulo lindo que ainda não foi revelado. Confie. Mesmo sem entender, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração apertado, fique firme. Deus é especialista em transformar lágrimas em cura, feridas em testemunho, deserto em milagre. O que hoje te dói, amanhã pode ser exatamente o que Deus vai usar para levantar outros. Ele é o Deus que transforma a cruz em ressurreição, a morte em vida, o fim em começo. Com Ele, nada é desperdiçado. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para você. Fica comigo até o final e faz um favor para mim, e mais ainda para você mesmo. Escreve aqui nos comentários essa frase simples, mas cheia de fé: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Não subestime o poder dessa frase. Pode parecer pequena, mas ela carrega rendição, esperança, coragem. E quem sabe alguém que estiver lendo os comentários, alguém quebrado por dentro, encontre exatamente ali a força que precisava para continuar. Talvez Deus use você para tocar outro coração. Então, se isso fez sentido para você, se falou com a sua alma, curte esse vídeo agora, compartilha com alguém que está precisando de uma palavra e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de fé com verdade, com humanidade, com compaixão. Essa é uma comunidade de gente imperfeita, mas que decidiu confiar em um Deus perfeito. Que o Senhor renove suas forças hoje. Que Ele enxugue suas lágrimas, sustente sua fé e te mostre, pouco a pouco, que Ele nunca deixou de estar com você. A sua história ainda está sendo escrita, e com Deus o final é sempre de esperança. Que Deus te abençoe profundamente, que Ele abrace sua alma de um jeito que só Ele sabe fazer.
que você sinta a presença dele, não só nos dias bons, mas especialmente nos dias difíceis, quando tudo parece escuro e pesado. Que ele traga paz ao seu coração, aquela paz que o mundo não pode dar, mas que ele promete àqueles que confiam nele. Que você receba força para continuar, mesmo quando o cansaço for grande. Que cada amanhecer traga um pouco mais de esperança e que você perceba que está sendo sustentado por mãos invisíveis, mas incrivelmente poderosas. Que dia após dia, Deus te mostre que mesmo na dor, mesmo na dúvida, mesmo no silêncio, Ele continua sendo Deus. Ele continua presente, Ele continua bom e Ele continua no controle. E quando tudo parecer sem sentido, lembre-se disso. O que hoje te dói, amanhã pode ser exatamente o testemunho que vai transformar vidas. Essa dor, que agora parece tão cruel, pode se tornar a ponte que vai te levar para algo muito maior. O que hoje parece fim, Deus pode transformar em começo. O que hoje te quebra, amanhã pode ser a força que vai sustentar alguém que também está caindo. Nada é em vão nas mãos dele. Então segure firme. Você não está sozinho. Você está sendo cuidado, mesmo sem ver. Está sendo guiado, mesmo sem entender. E um dia você vai olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo o tempo todo. Muito obrigado por ficar até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa seu comentário. Diz: Deus, eu confio em ti, mesmo sem entender. Isso pode ser o respiro de fé que alguém precisa ao passar por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa dessa palavra e se inscreva no canal, porque aqui a gente caminha junto em fé, em verdade e com o coração voltado para Deus. Que a sua noite seja leve, que seu dia seja abençoado e que a sua vida, mesmo com as marcas da dor, seja um testemunho vivo do amor de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.